Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, como eu estou em dívida com vocês no vídeo da vela, né, que eu falei que eu ia ensinar vela, eu vou ensinar não somente a vela, mas também a vela do Minions, vela com tema. Eu disse que eu ia ensinar como fazer a vela sem cortador. Pois bem, tem duas maneiras de fazer. Mas antes de qualquer forma, você precisa ter um molde. Então, ou baixa os números da internet, ou faz a mão livre. Faz primeiro o molde de acetato. Esse daqui eu deixei com aproximadamente 7 centímetros de altura por uns 5 centímetros de largura. E aí eu fiz o molde de todos os números, ó, grandão. Primeira coisa, fazer o molde, passar pro acetato, porque o acetato ele é mais resistente, o papel ele rasga, o acetato ele vai ser mais durável. Quais são as duas maneiras de fazer a vela? A primeira é fazer em isopor e revestir com massa. Esse isopor, ele é bem durinho. Ele se chama isopor Depron. Só que eu acredito que dá para fazer com isopor normal também, é porque esse daqui eu tinha em casa. Usa quem faz avião de isopor, aviãozinho, essas coisas, usa esse isopor aqui. Então ele é bem durinho e ele não é poroso como o outro e ele tá na espessura certa. Só que o número 1 e o número 2 ainda dá para cortar no estilete, mas o 3, o 4 aí já complica. Esses números com muita voltinha assim, fica difícil de cortar no estilete. Então vai precisar de um cortador de isopor. Mas qual a vantagem de fazer o número no isopor e revestir com massa? Seca rápido. Então, se você precisa de um topo que você precisa entregar rápido, esse aqui é bom porque no mesmo dia você já coloca essa vela de pé no topo. Porque como é uma camada fina de massa, vai secar rápido. E qual é a desvantagem? É mais demoradinho para fazer. Porque para você fazer a emenda da massa nesses cantinhos aqui, é um saco, né? Então, para deixar lisinho, bonitinho. Então, a dica que eu dou para você deixar lisinho, a parte da frente, se você for fazer a parte da frente, corta a massa maior. Vem aqui por fora do molde, corta maior, um meio centímetro a mais. Vai colocar em cima do isopor e as sobrinhas você vai dobrar. Dobrar e vai tentar encapar todos esses cantinhos aqui. Quando chegar desse lado, corta as rebarbinhas. E aí, quando for pôr desse lado, vai cortar rente. Vai cortar a massa bem rente aqui ao molde. Coloca em cima e aí vai tentar arrumar todos esses cantinhos aqui, né? Tentar fazer a junção e alisar, passa uma água para ficar o mais lisinho possível. Então, nessa fase demora um pouquinho, só que a secagem é rápida. A outra forma, fazer todo de massa. Então, abrir uma massa numa espessura grossa, como se fosse fazer com um cortador, e com o auxílio de um alfinete, cortar e aí deixa secar. E aí, qual a desvantagem? Vai demorar para secar. Então, assim, a diferença vai ser no que você precisa pressa. Se você precisa pressa para fazer, então é melhor fazer cortando na massa. Se você precisa de, você tem pressa para secar, então é melhor fazer no isopor. Demora um pouquinho mais para fazer, mas vai secar rápido. Ó, essa daqui eu fiz de massa com esse molde aqui. Com esse molde, abri a massa numa espessura bem grossa, ó. E cortei com um alfinete. Aí depois que você corta, né, você vai arrumando os cantinhos aqui, alisando pra tirar todas as imperfeições, alisa do outro lado, põe pra secar. A hora que você pôr pra secar, você pode pôr em cima do EVA ou em cima de uma espuma. Mas de vez em quando é legal dar uma virada pra ele não envergar. Então, secou um pouquinho aqui, vira, deixa secar do outro lado e assim sucessivamente. Sobre a ferramenta. Alfinete é um negócio difícil de segurar, de ter firmeza na mão, principalmente para se cortar uma massa grossa dessa. Então, para você ter firmeza na mão para segurar um alfinete, que é um negocinho fino, e se você é uma pessoa que nem eu, que vivia perdendo alfinete,
Então, seus problemas estão resolvidos. Eu tenho uma página no Facebook chamada Ellen Galvão. E lá eu dei uma dica de como fazer isso aqui. Olha que maravilha. Você pega um palito de churrasco, um alfinete, daqueles que não tem a bolinha na ponta, e põe massa. Quando secar, você tem todo o apoio para cortar o que for. Porque segurar o alfinete é ruim, né? Então, isso aqui vai te dar um apoio melhor. Então, só pôr o molde aqui e cortar em volta. Então, é uma maravilha. Então, acessem lá a página que tem outras dicas bem legais. Agora, com esse molde aqui, olha que legal essa velhinha aqui que eu fiz. Que coisa mais linda! Outra coisa, como fui eu que fiz os moldes, o que que eu fiz para me ajudar essa vela a ficar em pé? Deixei a parte de baixo reta, tá vendo? Eu cortei a parte de baixo, por quê? Porque aí, ó, não tenho muita dificuldade para deixar a vela em pé. A hora que eu for colar ela na basezinha, eu só vou passar cola, vou pôr aqui, pronto, não preciso ficar segurando, não preciso ficar me matando nada. Só deixei a parte de baixo retinha dos números. Aí já tem essa facilidade. Então, chega de falar, né? Acho que é isso. Simbora fazer vela do Minions. Para mim fazer o corpinho do Minion, primeiro eu preciso fazer a estrutura de isopor. Porque se eu for fazer tudo de massa, eu vou gastar muita massa. Então, eu vou fazer isso aqui de isopor. Um Minion de isopor para mim encapar de massa. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar um pedaço de isopor, ó, 3 centímetros aqui, 3 centímetros aqui, 5 centímetros de altura. 3 de largura por 5 de altura. Cortei esse pedacinho de isopor. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou cortar todos os cantos, ó. Todos os cantinhos eu vou cortar. Então, cortar esse canto. Cortar esse canto. O estilete tá cego, que é uma maravilha. Pronto. Cortei todos os cantinhos. E agora? Agora eu vou... Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui. Cortar aqui em cima toda essa quina. Então, cortei essa quina aqui em cima. Olha como que ele já ficou. Só que ele ainda tá todo quadradinho. Eu preciso que ele fique redondinho. Agora, eu vou posicionar o estilete assim, deitado. E vou vir cortando de forma que eu vou tirar todos esses cantinhos aqui. Vou deixar ele redondo mesmo. Então, eu deito o estilete e vou arredondando ele todinho, toda a volta. Toda a volta dele até ele ficar redondinho. Um cuidado que a gente tem que tomar, ó, como ele já ficou redondo, é de não deixar ele gordo. Por quê? Porque senão, na hora que a gente pôr massa, ele vai ficar um Minion obeso. Então, ele tem que ficar fininho mesmo. Tem que ficar fino, porque tudo que vai fazer estrutura de isopor, tem que lembrar, você vai massa por cima, ele tem que ficar um pouquinho mais magrinho do que realmente é, porque aí vai completar de massa. Aí, ó, agora eu tô cortando aqui de cima pra baixo, de cima pra baixo. De cima pra baixo, pra arredondar a cabeça dele. Ó, como já ficou redondinho a cabeça. Já tá com mais cara de Minion. Embaixo eu não vou arredondar tanto quanto em cima, porque eu quero que ele fique sentadinho. Quero que ele fique sentadinho. Então, eu não posso arredondar muito embaixo, senão ele não vai ficar do jeito que eu quero. Então, eu vou só tirar a quina. Só tirar a quina. E aí, o resto eu vou acertando na lixa. O resto vai lixar até ele ficar do jeitinho que a gente precisa. Lixou, ele vai ficar assim. E aí, passa a cola e deixa secar. Então, deixa eu tirar essa bagunça daqui. Beleza. Passou cola, secou.
Por que que eu tenho que deixar a cola secar? Porque se tiver molhado a cola, a hora que você pegar no isopor, pegar na massa, seus dedos vai grudar tudo na massa e vai virar uma meleca só. E vai sujar a massa de cola e não vai ficar legal. Então, vamos pegar a massa amarela e vamos abrir para cobrir esse mínimo. A massa tá bem firme. Vamos abrir massa amarela. Não posso abrir muito grossa, senão meu minion vai ficar muito gordo. Abri a massa. Eu vou encapar. Essa daqui tá bem grandinha, tá? Dá pra tirar um pedacinho. Deixa eu ver se tá bom. Abrir mais um pouquinho. Pra não ficar muito grossa. Aí vamos revestir. Como que eu vou fazer pra revestir de massa? Vou pôr ele aqui no meio. Tomar cuidado para não entrar ar. Mas por isso que a gente passa cola no isopor, porque o isopor por si só não gruda, a massa não gruda no isopor. Então, quando a gente passa cola, a probabilidade de entrar ar é menor. Aqui atrás eu vou unir, ó. Vou unir as duas pontas da massa. Unir. O que que eu vou fazer? Eu vou juntar aqui, ó, virar para um lado, virar para o outro, para ele grudar bem aqui, ó. E aí eu vou cortar. Subo aqui, para ela unir aqui também. E eu vou cortar esse excesso de massa. Tomar cuidado para não cortar muito rente ao isopor. Se eu chegar muito perto do isopor, aí não vai sobrar massa para mim fechar. Pra eu fechar. Então, aqui, ó, sobrou um pouquinho, tá vendo? Então, esse pouquinho que sobrou, a gente vai alisar. Se eu chegar muito perto, vai rasgar a massa. E eu vou terminar de cortar. Então, juntei tudo aqui. Vou cortar. Ó. Aos poucos eu vou chegando perto. Não posso cortar tudo de uma vez para não rasgar a massa. Cortei, cortei. E embaixo, vou empurrar para dentro, e vou cortar. Pronto. Agora, eu vou pegar o pincel modelador e vou juntar isso aqui. Como é que eu faço? Eu vou posicionar ele aqui, puxar para dentro, posicionar ele aqui e puxar para fora. Para dentro, para fora, como se eu estivesse fechando mesmo, ó. Para dentro, para fora, para dentro, para fora. Eu vou colocar ele dos lados e fechando aonde foi cortado, ó. Aí eu vou fazendo isso em toda a parte que eu cortei. Até alisar tudo. Se entrar ar, você empurra o ar para um lugar que não vai aparecer, faz um furinho e tenta tirar ele. Assim, cadê meu? Até para isso daqui é útil. Faz um furinho, porque aqui embaixo não vai aparecer. Então, eu vou, por esse furinho, eu vou tirar o ar que entrou. Tirei. Aí, eu vou alisar aqui. Pronto, sumiu tudo. Só que ele ainda não tá 100%, né? Então, o que que eu faço? Eu alisei, mas tá aparecendo ainda. Então, mão. Alisa com a mão. Se com a mão ainda ficar aparecendo, você pode usar água. Então, ó, alisa com a mão. Cuidado para não apertar muito. Eu já tenho um corpinho de Minions. Um corpinho de Minions.
que eu tenho que fazer aqui enquanto ela tá molhada? A boca, porque a boca é um furo, depois de seca não dá pra furar. E eu faço um furinho aqui em cima. Deixa eu pegar aqui uma estequinha agulha. Eu faço um furinho aqui em cima pra pôr aqueles cabelinhos. Porque aí fica mais fácil de encaixar o cabelinho. Então, fiz um furinho aqui pro cabelinho. Vou fazer o furo da boquinha. Deixa eu achar um boleador aqui. Não achei, mas serve essa outra aqui. Como que eu vou saber aonde vai a boca do Minion? Então, ele tem um macacão. Deixa eu pôr. Aí aqui, ó, essa parte que ficou a emenda, a gente pode deixar para trás. Então, se porventura aparecer algum pouquinho, a gente põe para trás e põe o lado mais bonitinho para frente. Então, vai ter o macacão, vai ter o olho gigante. Minha boca tem que ficar no meio, entre um e outro. Então, eu tenho que medir aqui mentalmente onde vai o olho. Um pouquinho abaixo do olho eu tenho que pôr a boca. Furei a boca. E embaixo eu tenho que ter espaço para vir o macacão. Então, o espacinho do Minion é apertadinho mesmo, assim mesmo. Então, ó, fiz com a esteca agulha mesmo a boca. Então, esse aqui vai ficar reservado. Agora, vamos fazer o macacão dele. Como que eu faço o macacão dele? Primeiro, eu faço a parte de baixo. Vamos lá. Massa azul. Massa azul. Primeiro, eu vou fazer toda a parte de baixo, para depois fazer a parte do bolso. Sova, sova, sova. Então, vamos abrir. Abrir a massa. A parte de baixo não precisa se preocupar muito quanto a estar reto. Mas a parte de cima tem que ficar retinho, porque é a que vai aparecer. Então, eu vou cortar aqui aonde vai ficar a minha parte de cima, reto. Ok? A parte de baixo eu vou dobrar pra dentro. Então, uma tira. Vou pegar meu Minion. Vou posicionar. Nesse caso, dá pra colocar a emenda pra frente. Porque aqui na frente ainda vai a parte do macacãozinho do bolso. Então, eu posso pôr a minha emenda pra frente. Então, eu vou posicionar ele aqui. Tem que ficar bem embaixo, porque senão não vai caber a outra parte, não vai aparecer. Então, é bem pouquinho aqui, ó, bem embaixo, que a gente vai pôr essa fitinha. É mais pra cobrir o bumbum mesmo, ó, como tá bem embaixo da boca, tá vendo? Aí a gente vai fazer a mesma coisa que fez pra encapar o Minion. Cortar e alisar a emenda. Ó, cortei, vou dobrando pra baixo e vou cortando o excesso. E vai empurrando para baixo. Essa parte aqui é legal fazer quando essa já tá um pouco seca. Como a minha massa tá firme, não tá amassando muito, mas tá amassando um pouquinho. Mas se a sua massa tiver muito mole, então é melhor você fazer essa parte e deixar dar uma ressecada. Porque senão, a hora que você estiver fazendo essa daqui, isso aqui vai encher de marca de dedo, vai amassar tudo. Aí você vai querer jogar o Minion no lixo, não pode. Então, deixa ressecar um pouquinho, deixa tomar um ar, não demora, porque foi fina a camada, né? Embaixo é só isopor. Por isso que é legal fazer as estruturas de isopor, porque seca rápido.
Então, deixa eu dar uma ressecadinha para fazer essa parte de baixo, que aí fica mais fácil. Fiz aqui, eu vou fazer a outra parte do bolso. Então, como que eu faço a parte do bolso? Abre massa novamente. Abri a massa. E agora? Vou cortar em cima retinho. Em cima eu cortei retinho, ok? Então, eu tenho que ver aqui a largura que vai ficar essa partezinha aqui. Então, como que eu faço aquele redondinho do bolso? Geralmente eu uso marcador de boca. Então, eu deixo uma largura aqui razoável. Vou fazer assim. Eu vou posicionar o marcador de boca de ladinho, assim, ó, como o desenho do bolsinho, é assim, de lado. Então, eu vou fazer aqui para um lado. Dou uma largura, assim, de um pouco mais de um dedinho. E marco do outro lado. Se eu achar que ficou muito largo, eu posso fazer de novo. Ui, caiu. Se eu achar que ficou muito largo, dá pra fazer de novo, ó, assim. E essa parte de baixo? Essa parte de baixo pode descer reta, não tem problema. É só pra ficar aquela marcaçãozinha da jardineira. Eu dou uma ajeitadinha aqui. Ó, ficou isso, parecendo um avental. Deixa eu ver se vai ficar legal, posiciono pra ver se vai dar o efeito de bolso que eu quero. É isso? Então, eu corto um pedaço, que eu não preciso de tudo isso para voltar para baixo, né? Só preciso de um pedacinho pequeno. Legal. Uma dica legal, alguns detalhes, quando a massa tá bem molinha, bem fresquinha, você encostou, gruda. Quando ela já tá mais firme, às vezes precisa de algo para grudar. A cola, a gente precisa tomar cuidado, porque se você passa num lugar onde a massa não vai cobrir, quando isso seca fica aquele brilho de cola, não fica um acabamento legal. Então, determinados detalhes, ao invés de cola, dá pra gente usar água. Por quê? Porque se você lambuzar tudo de água aqui e colar esse daqui, a hora que secar, essa água vai sumir, não vai ficar marcação nenhuma. Então, às vezes, é legal você deixar perto de você um cotonete e um pouquinho de água. Você molha o cotonete na água, passa aqui, gruda isso daqui e já fica um acabamento bonitinho. Então, para quem tá iniciando, cuidado com cola. Para não ficar aquela marca feia de cola no seu trabalho. Então, água, nesses casos, funciona, porque não é nada pesado, né? Cola é mais quando